Nessa aula você vai aprender sobre a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. Muito bem, nós sabemos que em 1930 haverá uma ruptura dessa política do café com leite. É quando o presidente da República, que era paulista, Washington Luiz, em vez de dar sequência à política do café com leite e apoiar o mineiro, acaba apoiando o governador de São Paulo, Júlio Prestes, como candidato à presidência pelo Partido Republicano. É então que Minas Gerais vai se aliar ao governador do Rio Grande do Sul e também da Paraíba para formar uma chapa de oposição. Surge aí a Aliança Liberal, que tem como candidato Vargas à presidência e como vice o governador da Paraíba, João Pessoa, apoiados pelo governador de Minas, Antônio Carlos. Bom, São Paulo vai ter como candidato ali Júlio Prestes, que vai ter adesão da maior parte dos governadores. Júlio Prestes vence a eleição, mas essa eleição será contestada pelos tenentes, que dizem que a eleição foi fraudada. E depois já da eleição consolidada, acontece um outro fato, o assassinato do vice de Vargas, João Pessoa. As oligarquias paulistas serão acusadas de terem ligação com o fato. É então que os tenentes iniciam uma luta armada, com apoio de Vargas, com apoio de Antônio Carlos, e vão acabar chegando no Rio de Janeiro e derrubando o governo de Washington Luiz. Logo em seguida entregam a presidência a Vargas. Começa aí então a chamada Era Vargas. Muito bem, vamos olhar aqui para ver quais grupos sociais e políticos, na verdade, vão se engajar nesse movimento. Bom, é o movimento das elites paulistas. Temos aqui cafeicultores e também industriais, preocupados em recuperar a hegemonia política de São Paulo. Eles acabavam se dividindo na República Velha em dois partidos, o Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Democrático, que agora se fundem na chamada Frente Única Paulista. Esses grupos elitistas acabam incentivando uma série de manifestações contra o governo Vargas e aos poucos conseguem uma grande adesão popular de mulheres, de estudantes secundaristas, inclusive universitários, e também de operários. Bom, o movimento tinha como principal pauta inicial a deposição de Vargas. Quando a Frente Única Paulista se forma de modo oficial, nós já tínhamos essas elites de cafeicultores industriais incentivando uma série de manifestações de rua, manifestações populares contra Vargas. Em 1931 já havia se formado a Liga de Defesa Paulista. Um dos fatos marcantes do início dessa mobilização contra Vargas é o dia 25 de janeiro de 1932. No aniversário da cidade de São Paulo, populares foram às ruas reivindicando a convocação de eleições para uma Assembleia Constituinte, reivindicando com isso, claro, uma nova Constituição. Nós temos aqui os populares querendo exercer o direito de voto, de representatividade, e as elites, claro, incentivando isso com o objetivo de, além de recuperar a representatividade estadual e também municipal, recuperar a hegemonia política dos paulistas no país. Bom, aos poucos, essas manifestações vão crescendo. Acontece que, mesmo com Vargas dando um aceno para a possibilidade de uma nova Constituição a partir de uma Constituinte, o Vargas ainda exercia um forte controle sobre a política estadual. Isso porque os interventores nomeados por Vargas não se comunicavam com os interesses das elites locais. Até que Vargas, então, para tentar acalmar esse ímpeto de oposição, dessas elites, acaba nomeando como interventor alguém mais palatável ao gosto das elites paulistas, o interventor Pedro de Toledo, que vinha dos setores das elites paulistas. Mas o Pedro de Toledo não conseguia governar com autonomia. Por quê? Porque o governo Vargas acabava indicando os secretários que ele deveria ter ao seu redor. Mas Pedro de Toledo, contrariando essa orientação do governo Vargas, está prestes a formar um secretariado totalmente paulista. Isso, apesar da forte fiscalização de um ministro enviado por Vargas, Oswaldo Aranha. Acontece que no dia 23 de maio, quando Pedro Toledo forma esse secretariado 100% paulista, Oswaldo Aranha está prestes a intervir em São Paulo.
É então que uma grande mobilização acontece, defendendo esse governo agora formado por paulistas. E nessa grande manifestação de rua, tropas de tenentes ligadas a Vargas vão reprimir violentamente a manifestação, culminando na morte de 4 jovens. Eu estou falando aqui dos jovens que dão origem a essas iniciais, MMDC. Temos aqui Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Tem ainda um 5º jovem, Orlando Alvarenga, que é ferido nessa repressão, mas vai morrer meses depois. Antes que ele morra, acontece a formação do chamado Batalhão MMDC. E aí populares começam a se alistar nesse batalhão dispostos a enfrentar essa indisposição de Vargas com esse desejo de autonomia local dos paulistas. E esse sentimento de oposição a Vargas cresce a tal ponto que o próprio interventor, Pedro de Toledo, acaba aderindo a esse movimento de oposição a Vargas. Isso vai acontecer no dia 9 de julho de 1932. É quando o Estado de São Paulo declara guerra ao governo de Vargas. Esperava aqui a adesão de outros estados. Essa adesão vai acontecer parcialmente, mas o 9 de julho é o ponto de partida para uma guerra civil. É aí que começa oficialmente a Revolução Constitucionalista. Os detalhes dessa guerra a gente vê no próximo quadro. Seguindo falando dessa grande revolta em São Paulo, nós temos aqui a publicidade do governo Vargas para desqualificar esse movimento e inibir a adesão de outros estados a essa revolta paulista. O governo Vargas vai dizer que esse movimento é um movimento separatista. Então era, na verdade, uma peça de retórica para desqualificar o movimento. E isso acabou surtindo um efeito positivo para Vargas, porque acabou inibindo essa maior adesão ao movimento, né? O movimento acabou tendo como adesão efetiva apenas forças do Mato Grosso, especificamente da parte sul do Mato Grosso. Bom, a região que seria hoje o Mato Grosso do Sul, né? Nós temos aqui os paulistas tentando avançar em direção ao Rio de Janeiro para derrubar Vargas. Havia a expectativa de que fosse um movimento de solução rápida, mas acabaram enfrentando, na verdade, a rapidez, a agilidade da reação das tropas de Vargas. Eles tentaram chegar ao Rio de Janeiro pelo Vale do Rio Paraíba do Sul, mas acabaram tendo que recuar diante da rápida ofensiva das tropas federais e o movimento acabou, na verdade, mais se defendendo do que, de fato, conseguindo atacar. Por exemplo, eles vão acabar produzindo aqui alguns blindados, até trem blindado, mas também caminhões blindados e de maneira improvisada. Algumas fábricas aqui passam a produzir de maneira exclusiva artigos bélicos para essa guerra contra Vargas e também acabam virando QGs que vão abrigar soldados envolvidos ali na guerra contra Vargas. Teremos aqui também, por parte dos paulistas, o uso de aviação para enfrentar, claro, a aviação muito mais poderosa das tropas federais. E, de fato, a superioridade bélica federal acabou dificultando aos paulistas um avanço ao Rio de Janeiro e a possibilidade de se derrubar Vargas. Na verdade, o movimento mais se defendeu do que atacou. Muito bem, o armistício, a paz, vem apenas em outubro, início de outubro de 1932, após cerca de 3 meses de guerra civil. No final, Vargas impõe sua autoridade, mas até para evitar que um novo movimento como esse acontecesse, ele que já havia criado o Código Eleitoral em 32, prevendo as regras para uma nova Constituinte, elege uma Assembleia Constituinte em 1933. Teremos ainda, no ano seguinte, a promulgação de uma nova Constituição, que vai prever aqui leis trabalhistas, as leis eleitorais do Código de 32 foram incorporadas nessa Constituição. Então, a Revolução Constitucionalista acabou não conseguindo derrubar Vargas. Vargas acabou revertendo esse contexto em seu favor, perpetuando-se no poder por bastante tempo ainda. Sobre a Revolução Constitucionalista de São Paulo e o famoso 9 de julho de 1932 é o que temos de mais importante. Um abraço grande e até a próxima.